Nosso estudo de hoje, a lição 8 do livro Assim Vencerás, tem por título Deus por ti. Nunca digas não posso. Não fales impossível. Não perguntes quem sou. Não afirmes não tenho. Não te queixes, sou fraco. Não clames, nada valho. Não te digas inútil, nem te creias sem força. Age servindo aos outros, não deixes de ajudar. Trabalha e Deus por ti criará maravilhas. A gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo que fala da fé, a fé remove montanhas, e vai falar sobre a fé humana e a fé divina. E vai mostrar a diferença enorme que tem uma pessoa que confia em si mesmo. É interessante que eu me lembro, na minha adolescência, de ter um mecânico de carros que eu conheci, que ele falava assim, para mim, qualquer carro que aparecer aqui, eu conserto. Tem carro que não vale a pena consertar, porque o que você vai gastar é muito mais do que você gastaria se comprasse um novo. Mas se quiser que conserte, eu conserto. E aqui eu ficava olhando para ele e falava, poxa, é legal você ter essa postura, porque realmente na vida era justamente isso, é justamente isso que acontece. Eu, por exemplo, tinha uma época que eu estava estudando piano e eu sempre gostei muito, muito da obra, principalmente de Chopin e de Mozart, né? De Beethoven também, de Liszt também, mas Chopin e Mozart eram os principais, de Ernesto Nazaré, enfim, para chamar aqui para o Brasil, né? Mas quando você chegava nas músicas do Chopin, tinha música que você tinha que ficar, às vezes, 3, 4 meses treinando para que ela saísse. Principalmente aquela dentro da obra de estudos, Opus 10, Opus 25, 12 movimentos em cada uma delas. Muita técnica ali. E a gente ficava pensando assim, poxa, não é impossível de ser tocado, dá muito trabalho. E a gente vai começar a botar no papel, vale a pena eu parar esse tempo todo para aprender, para fazer aquilo ali, para tocar aquela música ali? E esse é que era o questionamento, mas é o questionamento para tudo. Eu vou fazer um concurso para juiz, tem que fazer faculdade de Direito primeiro. Tá? Vale a pena? O que eu preciso passar? E em tudo, aquele ser humano que consegue olhar para si e falar assim, eu vou encarar qualquer desafio que vier pela frente e vou fazer. Vai ter um preço, mas eu vou fazer. E daqui a pouco ele consegue chegar porque ele desenvolveu nele a fé humana, ele tem a fé nele mesmo. E essa fé, ela faz uma diferença enorme. Agora, quando você encontra pessoas que começam com frases assim, não posso, impossível, quem sou eu? Eu não tenho, eu sou fraco, nada vale. E essas frases aqui, elas já encerram em si uma sentença muito grave, porque você terminou de falar para a natureza que você simplesmente desistiu. Você não tem vontade nenhuma de tentar. E aí a sentença foi dada. Espera que ela não transite julgada, ainda dê tempo de recurso, né? Mas você mesmo se sentenciou. Você se sentenciou ao fracasso. Eu não vou tentar fazer isso porque isso é demais para mim. A gente vai encontrar o outro lado, né? A gente vai encontrar, por exemplo, um grande jogador de futebol que eu admiro muito, né? E que depois se tornou senador aqui do Rio de Janeiro, não precisa falar o nome dele, que ele, para muita gente, mas ele não tem modéstia nenhuma, ele não tem papa na língua, ele não tem humildade. Não, mas eu sempre admirei demais mesmo, por esse fato, por ele falar assim, eu vou fazer, ele vai lá e faz. Eu ficava assim, poxa, tá aí um cara que ele deveria ser estudado, deveria ser usado como exemplo, não assim, ser analisado só por esse ponto, né, de, falta para ele modéstia, falta... Não, tudo bem que falta também, tá bom, né, mas é uma pessoa assim que ela contagia por não medir esforços na hora de
vencer os obstáculos. Falava, isso aqui eu posso fazer, eu vou lá e vou fazer. E falava que ia fazer, ia lá e fazia. É legal demais esse tipo de postura. Isso é tratado na fé humana. Agora, quando você junta a fé humana com a fé em Deus, quando a gente começa a ter a fé de que eu sou um espírito imortal, de que a minha passagem aqui pela Terra ela é muito breve, mas está servindo para um determinado aprendizado. E está sendo um gênero de prova que eu estou vivendo. Então eu começo, em primeiro lugar, a procurar identificar, confirmar comigo mesmo qual é o gênero de prova, para depois eu fazer uma análise. Será que eu estou indo bem nessa prova? E aí, então, eu tenho condições de melhorar, eu vou melhorar. E aí você parte para dentro, porque tem uma parte do Livro dos Espíritos que fala assim de maneira muito dura, né, mas realista, né? O que falta na maioria de nós é a vontade. Ou então, muitas das vezes, a vontade está só nos lábios, mas na hora que você vai ver os exemplos mesmo, a pessoa está bem conformada que seja daquele jeito. Por quê? Porque vai dar trabalho, queria as coisas que não dessem muito trabalho. Mas a gente vai aprendendo nessa vida que só vale a pena mesmo aquela coisa que você conquistou com suor mesmo, porque você vai valorizar aquilo. Quando a coisa vem fácil demais, a gente acaba não valorizando da maneira correta. Emmanuel vem falar aqui, ó, não te digas inútil e nem te creias sem força. Isso não pode existir no nosso vocabulário. Inútil, jamais. Sem força. Aí ele convida a gente, ó, age, mas age servindo aos outros. Não deixes de ajudar. Vai estar sempre alguma circunstância, alguém perto da gente que vai permitir com que a gente faça um trabalho de ajuda mesmo. Quando a gente começa a fazer isso, aí a ajuda começa a chegar também, a lei de solidariedade começa a abraçar a gente, porque, gente, não existe na Terra encanto algum. Pessoas que depois não sintam as consequências de uma atitude boa. Você pode encontrar uma pessoa encarnada, que ela por estar doente, ou fisicamente ou mentalmente, ela vai ser ingrata a você. Mas ela, com certeza, ela está rodeada de alguns espíritos que a amam, que tomam sob sua tutela e que vão ficar gratos a você quando você se ofereceu para ajudar. E não só vão ficar gratos, porque aqui na Terra a gente tem essa coisa. A gente sabe que quando alguém faz diferença na nossa vida, a gente quer, de alguma maneira, retribuir aquilo que a pessoa fez por nós, a gente vai tentar ajudar também. E quando isso acontece, aí a gente está criando ao redor de nós, está mudando a nossa psicosfera, o ambiente espiritual que a gente vive, os espíritos que estão ao nosso lado, estão aqui para ajudar a gente. Então, ele fala aqui, ó, então eu continuo assim, ó, trabalha e Deus por ti criará maravilhas. Agora, quando diz respeito ao trabalho voltado para o bem, aí é impressionante. Eu já tive a oportunidade de ver alguns casos assim, muitos casos, aliás, em que inicialmente a pessoa fica titubeando, fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca fiz isso. Será que vai sair? E daqui a pouco as portas começam a se abrir, aparecem as pessoas certas na hora certa, mas você tem que fazer a sua parte, né? Batei e abri-se-vos-á. Busca e achareis. Pedi e obtereis. Você tem que tomar iniciativa. Eu tomei iniciativa, aí as portas começam a se abrir, daqui a pouco aparece alguém, fala, o caminho mais rápido é esse aqui. E algumas vezes vai ter dificuldade também financeira para mostrar que a coisa não pode ser tão fácil assim também, tem que ter um pouquinho de sacrifício, mas daqui a pouco quem busca, quem está fazendo, quem acredita nele e também junta a fé humana com a fé divina, passa a ter fé em Deus, porque a fé em Deus ela vai fazer com a gente o seguinte, ó, se tiver que acontecer, vai acontecer, eu vou fazer de tudo para que aconteça, porque o meu objetivo não está sendo pessoal, o meu objetivo está sendo promover melhoria, ajudar essa família, ajudar esse grupo. Então, se tiver que acontecer, eu vou fazer a minha parte. Mas aí o resto, Deus proverá. E é isso que acontece. Porque Deus só vai prover quando você tomar a iniciativa de você fazer também a tua parte. Então ele fala para a gente, ó, age servindo aos outros, não deixes de ajudar, trabalha e Deus por ti criará maravilhas. E a gente vai sentindo, através da lei de causa e efeito, todas as consequências das nossas atitudes.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.